Pastor, o que a Igreja de Atos fala sobre os vícios? Olá, eu sou o pastor Ayrton Santos e hoje nós vamos aprender a nossa visão sobre os vícios. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de integração e hoje nós vamos aprender sobre a nossa visão com relação aos vícios ou pessoas que estão dentro da nossa igreja e sofrem com esse problema. Primeiro, o que são os vícios? Gálatas capítulo 5, versículo 24 diz assim: "E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências e desejos." Então, o vício ele é uma concupiscência, ele é um desejo ruim. Tá? E existem algumas coisas que nós devemos entender antes de nós entrarmos nesse tema. O vício é uma manifestação da nossa natureza carnal, como eu acabei de explicar, de acordo com Gálatas 5:24. Ele é uma concupiscência, ele é um desejo da carne. Existem diversos tipos de vício e ele é um desejo da carne. Ele não é de razão espiritual. Ele atrapalha a sua vida espiritual. Ele atrapalha, porque ele é um pecado. Você está pecando. A pessoa que ela está no vício, ela está no pecado. Então ele atrapalha a sua vida espiritual. Ele não é de cunho espiritual. Não é um demônio que faz a pessoa ficar viciada. Tá bom? Não é uma maldição hereditária. Muito embora o filho ele tenha uma predisposição genética. O pai bebe, o filho vai ter uma predisposição genética, talvez, sim, para ter o vício da bebida na sua vida. E também tem o contexto, né? O ambiente contribui, incentiva para que o filho tenha os mesmos vícios e mania do pai, né? Tem aquela frase que fala que o filho vê, o filho repete. Porém, existem situações que são contrárias. O filho vê um pai alcoólatra e ele fala: não quero ser igual ao meu pai, eu quero ser um pai muito melhor. Tá? Então, muito embora tenha essa questão da genética, tem essa questão do ambiente a qual a pessoa ele está inserida, mas não é uma maldição hereditária, tem uma maldição na minha família. O espírito do alcoolismo, né? E aí os falsos especialistas vão chamar o Zé Pilintra, que estava no meu avô, veio pro meu pai e agora está comigo. Não tem nada a ver, tá bom? Isso é só uma desculpa para culpar o diabo pelos desejos da nossa carne manifestos através dos vícios. Tá? Uma explicação, ó. O que são vícios? Um vício é aquilo que a princípio era apenas um hábito ou uma mania e aos poucos se tornou impossível de deixar de praticar. É algo que você deixou entrar na sua vida por incentivo de uma amizade e a princípio não tinha problema, você não era viciado e hoje não consegue mais deixar de praticar tal coisa. Uma coisa importante nós aprendermos também aqui, antes de nós iniciarmos as explicações sobre os vícios, são os princípios atemporais bíblicos. Por que princípios atemporais? São princípios que não têm época, não têm tempo, eles são aplicáveis. Na época em que foi escrita a Bíblia Sagrada, não existia a cocaína, por exemplo. Né? Não existia o cigarro, por exemplo. Não existia a maconha, por exemplo. Né? Então, como combater esses vícios se não existiam naquela época? Nós usamos textos bíblicos, né, que são atemporais, que não importa a época, eles são aplicáveis. Por exemplo, 2 Pedro 2,19, que diz assim, ó: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, o que é o vício? O vício, ele é uma escravização da pessoa, de um desejo que ela tem, e esse vício vence essa pessoa todos os dias. Ora, você é um cristão, certo? Jesus é o Senhor da sua vida. Aí Jesus fala para você: não se embriague. Aí o vício vai lá e fala para você: se embriague. Aí você vai lá e se embriaga. Quem que é o Senhor da sua vida? Jesus ou o vício? Tá entendendo? É um princípio bíblico atemporal. Foi escrito há centenas e milhares de anos atrás e hoje ele é perfeitamente aplicável. O que são os vícios ou alguns exemplos de vícios, tá bom? Alcoolismo, tabagismo, pornografia, substâncias ilícitas como cocaína, crack, etc. Redes sociais, jogos eletrônicos, apostas. Hoje está muito forte essa questão da aposta eletrônica, né? Tem gente que é viciado em compras e tem gente que é viciado em sexo, onde o sexo passa de ser uma coisa natural e torna-se ali uma obsessão, ok? Então esses são alguns exemplos de vícios. Como vencer o vício? Como vencer? Através do processo de abstinência, se abster do vício. Pastor, mas Deus pode fazer um milagre em minha vida e me libertar do vício sem eu passar pelo processo de abstinência? Sim, pode. Deus é poderoso. Ele pode fazer o que Ele quiser. Eu já ouvi testemunhos, inclusive, de irmãos da nossa igreja que conseguiram vencer o vício como se Deus tirasse do dia para a noite. Muito embora a pessoa já havia sofrido muito nas mãos do vício, né?
Mas o jeito mais comum é através da abstinência. O que é? Se abster é parar. Você vai sofrer por uns dias, não vai ser fácil, você vai pedir ajuda para Deus, você vai pedir orientação para Deus, você vai usar as armas espirituais como o jejum e a oração, né, para você poder vencer esse desejo, essa abstinência, mas ela vai passar. Ela vai passar e você vai se ver livre desse pecado, você vai se ver livre do vício. Né? Use o jejum e a oração e em casos mais graves procure uma ajuda profissional. Algumas pessoas, elas, que, por exemplo, têm vício em substâncias ilícitas, como a cocaína ou crack, por exemplo. As pessoas têm a necessidade de ficar internada, fica internada em clínicas de recuperação para poder vencer aquela abstinência, ter mais facilidade naquele ambiente mais propício para poder vencer o seu vício. É algo triste, não é algo fácil, mas é algo necessário, porque qualquer tipo de vício destrói a nossa vida. Como a pessoa viciada é tratada dentro da nossa igreja? De forma casuística. Como assim de forma casuística? Cada caso é um caso, não é? Então, existem pessoas que a gente ora junto, existem pessoas que a gente está ali apoiando, né? Existem pessoas que a gente ora por ela, mas leva ela a uma clínica de recuperação, né? Então, cada caso é um caso, né? Da forma com que é tratada. Nós temos um tratamento pessoal igualitário, então a gente não trata essa pessoa com desprezo, a gente não trata essa pessoa como marginal, nós tratamos de uma forma igualitária, como nós tratamos todos os nossos membros. Então, se você tem algum problema com vício e você está com dificuldade de vencer esse vício, traga até o teu líder, né? Traga até o teu pastor, traga até nós e nós vamos te ajudar, né? A sua vida não será exposta, nós vamos ajudar você a vencer esse vício. Nós não excluímos a pessoa que tem problema com vício. Então, pastor, eu tenho um vício, então você será excluído da igreja. Não, claro que não. Você não vai ser excluído. Não é? Se você tem algum tipo de ministério, executa algum tipo de ministério dentro da igreja, isso vai ser pausado por um tempo para que esse problema seja tratado, para que você volte a realizar o seu ministério da melhor forma possível. O que eu posso dizer para você é que é possível, tá bom? É possível vencer todo e qualquer vício. É possível. Confessando, orando, buscando ajuda. Se você tem problema com vício, você vai vencer. Nos procure que nós podemos te ajudar. Mais dúvidas sobre esse assunto você pode tirar na live Tira Dúvidas, que será feita semanalmente aqui no canal do YouTube. Deus te abençoe. Essa foi mais uma aula do nosso curso de integração. Até o próximo assunto.